Muito bem, aqui mais uma vez junto com você, para assim estudarmos a palavra do nosso bom Deus. Para tal, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim o texto sagrado: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ore comigo nesse momento. Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por mais esse dia e obrigado pela oportunidade de podermos ler e estudar a Tua Palavra. Fala ao nosso coração nessa manhã, nos ensina, nos instrui e nos fortaleça para que de fato possamos compreender a vontade do Senhor em nossas vidas e assim andarmos em novidade de vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero falar com você nessa manhã sobre o antídoto, a cura dada gratuitamente por Deus para nos livrar de justa condenação. Ok. Pecado. Por que pecamos? Este é o assunto do nosso estudo que concluiremos hoje. Nós começamos mostrando o relacionamento interpessoal entre Criador e criatura. Conseguimos ver por meio de Cristo como era possivelmente esse relacionamento entre as partes, ou seja, entre Criador e criatura, lá no Éden. Em seguida, vimos que esse relacionamento interpessoal e de amor do Criador para com a criatura, nesse relacionamento então havia uma condicional para a continuidade da perfeita harmonia que existia no Éden entre Deus, o Criador, e Adão, a criatura. Qual que era essa condição, essa condicional? A responsabilidade em observar, obedecer a palavra de Deus. A perfeita obediência do primeiro casal seria então a chave para a continuidade do relacionamento entre as partes. Por último, nós vimos que Adão e sua mulher foram irresponsáveis diante do Criador e desobedeceram.
quebraram o relacionamento interpessoal que havia entre Criador e criatura. Essa irresponsabilidade por parte do primeiro casal trouxe consequências drásticas para a criatura e, consequentemente, para toda a raça humana. Ainda nesse ponto, conseguimos provar o quanto somos pecadores e que não há nada de bom em nós. Somos por natureza filhos da ira, desesperadamente corruptos, que o mal habita em nós. Por isso, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Noutras palavras, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nessa condição, então, mortos, não há nada que podemos fazer para mudar esse quadro de horror eterno que se estabeleceu sobre a humanidade. Ao desobedecer, o homem morreu. Morte física, morte espiritual e morte eterna. E nós desvendamos anteriormente sobre isso. Estamos perdidos, condenados ao fogo do inferno. O único lugar que nos resta então para passar a eternidade é o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas é exatamente aqui nesse ponto da história da humanidade caída, que tudo muda. É aqui que o Criador toma a iniciativa e, por causa do grande amor com o qual nos amou, nessa condição, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. É isso que nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler da carta de Paulo aos Efésios. E eu quero pegar só um pedacinho dessa carta, do verso 4 até o verso 7, que é exatamente onde é narrado pelo apóstolo a grande mudança que Deus fez na história. Como vimos outrora, mortos nos nossos delitos e pecados. E agora o texto então vai dizer, a partir do verso 4 do capítulo 2 de Efésios: mas Deus. O texto diz que Deus nos amou, não com qualquer amor, mas com grande amor. Perceba que Paulo usa as expressões sempre em grau maior. Deus não é só misericordioso, mas Ele é rico em misericórdia. Se observarmos com mais cuidado, iremos perceber que o verso 5 é idêntico ao verso 1, só que com um acréscimo. Ou seja, estando vós mortos nos vossos delitos, lá no verso 1 também, Paulo vai tratar sobre isso. E estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas, olha que coisa interessante, Deus toma a iniciativa e Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. Noutras palavras, foi por causa do seu grande amor que Deus nos deu vida. E aqui também é inserido, juntamente com esse amor, a outra parte mais importante dessa história, desse fato, desse momento, o qual Deus toma a iniciativa e muda esse quadro de horror que
caía sobre a humanidade em geral. Paulo então vai dizer: pela graça sois salvos. E qual é a causa dessa graça? O verso 4 já responde. A causa dessa graça é o amor de Deus. E logo em seguida, Paulo então já declara as bênçãos que essa mudança, esse amor, essa graça nos proporciona. Da mesma forma que Cristo ressuscitou e assentou-se na glória com o Pai, nós também ressuscitaremos e desfrutaremos da eterna presença de Deus. E o verso 7 mostra-nos claramente com qual finalidade Deus nos salvou. Deus salva o homem para tornar conhecida em todos os tempos a sua graça. Mas não só a graça, mas a riqueza da sua graça. Portanto, se você é de fato um cristão, é porque Deus te amou. E te amou tanto a ponto de entregar o que ele tinha de mais precioso, o seu Filho Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, nos versos de 13 a 15, Paulo nos diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, eu quero te mostrar o que essa iniciativa por parte do Criador fez comigo e com você. É preciso lembrar, relembrar e guardar no nosso coração o quadro catastrófico que reinava sobre nossa vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E uma vez mortos por causa da desobediência, não há nada que possamos fazer para mudar isso. O morto não tem vontade. O morto não pode escolher a cor do caixão, não pode escolher a camisa, não pode escolher a calça, a roupa que veste, assim como não pode escolher as flores que vão sobre ele. Então veja bem, é nesse quadro de horror, de morte eterna, que Deus então toma a iniciativa. Veja bem, havia um relacionamento interpessoal. Nós conseguimos claramente ver isso em Cristo Jesus. Adão não conseguiu, o primeiro Adão, não conseguiu viver harmoniosamente com o seu Criador, porque havia uma condicional. Ele foi incapaz de obedecer. Mas em Cristo nós conseguimos ver como é que essa harmonia é restaurada. Então é por causa de Cristo que Deus toma a iniciativa, muda a história, sendo Ele rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, Ele nos dá vida juntamente com Cristo. Então aqui, essa iniciativa faz algo com agora o novo crente, nascido em Cristo Jesus. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora tem essa imagem restaurada em Cristo. E aqui eu passo a te mostrar algumas razões pela qual Deus nos vivificou em Cristo, pelas quais Deus nos restaurou em Cristo, pelas quais essa imagem foi restaurada, a imagem a qual nós fomos criados.
O que essa iniciativa faz na minha vida? O que essa iniciativa de Deus em mudar a história faz na nossa vida? Primeira coisa que essa iniciativa faz: nós somos vivificados em Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, Paulo vai dizer assim: assim como em Adão todos morrem, assim também todos seremos vivificados em Cristo. A palavra que o apóstolo usa aqui para vivificados diz respeito a trazer à vida o que estava morto. Ou seja, aquele que estava morto, Deus agora o dá vida novamente em Cristo. Com Cristo morto é trazido de volta à vida. E essa expressão revela profunda renovação espiritual, a qual o próprio Senhor Jesus traz ao homem caído. É por isso que o apóstolo Paulo então vai exclamar. Veja bem, Paulo também estava nessa condição, morto. E ele é trazido à vida com Cristo. Ele reconhece isso, ele compreende isso. E agora então ele vai dizer, para mim, Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 1, ele vai dizer, compreendendo isso, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu fui vivificado com Cristo, morro com Cristo, ressuscitarei com Cristo. E aos Gálatas, Paulo então conclui esse pensamento, ele vai dizer, logo, então, se eu fui vivificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a primeira finalidade desse novo nascimento, dessa mudança na história, é nos vivificar para que vivamos para Cristo. A segunda finalidade, então, de Deus mudar a história é fazer com que venhamos a andar em novidades de vida. Paulo então diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo escreve isso aos Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Amados, é preciso lembrar que Deus é amor, 1 João 4,8. E para andarmos em novidade de vida, temos que andar em amor. Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. Por isso, em Cristo devemos refletir esse amor de Deus e, consequentemente, amarmos o nosso semelhante. Pois todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É o que João diz, nos ensina, 1 João capítulo 4, verso de número 7. Então é preciso andarmos em novidade de vida. A finalidade pela qual Deus toma essa iniciativa, primeiro, nos vivificar, para que, em segundo lugar, então, andemos em novidade de vida. Mas, em terceiro lugar, a finalidade de Deus tomar a iniciativa e mudar a nossa história é para que andemos na verdade. É preciso dizer que
O crente que tem a imagem de Deus restaurada, ele anda na verdade. 2 João 4. Ou seja, esse crente agora restaurado anda em Cristo, pois ele, Cristo, é a verdade. Ele mesmo diz isso no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O nosso modelo é Cristo, o segundo Adão, o varão perfeito. Nele está a verdade. E quando nós andamos na verdade, consequentemente, nós vamos cair na quarta finalidade pela qual Deus tomou iniciativa e mudou a nossa história. É para que andemos na luz. E querido irmão, querida irmã, você que me ouve nesse momento, andar na luz é demonstrar a imagem de Deus, que por meio de Cristo foi restaurada em nós. É por isso que o apóstolo Paulo também então vai dizer: outrora éreis trevas, agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Paulo diz isso em Efésios capítulo 5, verso de número 8. Isso implica então em que, dia a dia, o novo homem restaurado em Cristo é desafiado a andar como Cristo andou. A razão me salta aos olhos como que muito simples. Quem segue a Jesus não anda nas trevas, pelo contrário, sobre ele resplandecerá a luz da vida. É o que o próprio Senhor Jesus vai dizer no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo de número 12, quando ele diz que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Querido, nós precisamos compreender esse fato. Ao mesmo tempo que outrora, antes, um fato arrasador que nos destruiu e que nos trouxe justa condenação, nós precisamos compreender isso. Que todos, indistintamente, estão condenados. Condenados ao inferno. Mas também precisamos compreender que nesse quadro de horror, de condenação, Deus toma a iniciativa e muda a nossa história. Juntamente com Cristo, Ele nos dá vida e vida em abundância. Então eu preciso te dizer mais uma vez que não é por causa da igreja, não é por causa de pessoas, mas é somente em Cristo, somente em Cristo, só nele e por causa dele, que nós podemos ter vida e vida em abundância. Pense sobre isso. Você é pecador, mas você tem um Redentor por ti. Você tem Cristo, só Ele, somente Ele, porque em cima nos céus e embaixo na terra não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pelo qual Deus o exaltou sobremaneira
que o dê o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te proteja nessa pandemia, para o seu bem e para a glória do nome dele.